Hoje nós vamos falar sobre o HAARP. HAARP, conheça-o ou permaneça ignorante e feliz. O HAARP é uma tecnologia que já havia sido inventada por Nikola Tesla, ele mesmo, o grandioso cientista iluminado Nikola Tesla. Já na década de 20 do século 20, há cerca de 100 anos atrás. Mas ele só foi patenteado por Bernard Estlund em 1987. Não como uma arma de guerra, que de fato ele é, mas como uma tecnologia que experimenta a energia solar. Sendo assim, o HAARP não assustaria as comunidades globais. Não, o HAARP é apenas uma tecnologia para aproveitar a energia, a radiação solar. E não uma arma, ou mais até do que uma arma, que é o que nós veremos agora. Bom, o HAARP e a ionosfera, que é uma região da nossa atmosfera, uma região bem acima da nossa atmosfera, eles estão diretamente associados. Tá? Então, para que vocês fiquem pelo menos a par, para aquelas pessoas que não estão por dentro, né, da geofísica, eu vou passar uma classificação que era mais utilizada na época em que foram feitas as experiências com o HAARP na nossa ionosfera. Nós temos até mais ou menos 16 quilômetros de altura a classificação da troposfera. Acima de 16 quilômetros até 48, 50 quilômetros de altura, nós temos a estratosfera. E acima de 50 quilômetros de altura, para bem mais longe e acima, de 50 até 50 mil quilômetros, a mais de 50 mil quilômetros, 50 quilômetros a mais de 50 mil quilômetros, nós temos a nossa ionosfera. E lá em cima, na nossa ionosfera, ela ainda é subdividida em 4 níveis. Né? Uma zona D, uma zona E, uma zona F1 e uma zona chamada F2. Uma acima da outra, D, E, F1, F2. Assim como temos a troposfera, a estratosfera, a ionosfera, aí nós temos lá na ionosfera essas 4 zonas. Tá? Essa é uma das classificações que nós podemos utilizar. Não seria a nomenclatura unificada e aceita por todos, mas nós podemos utilizar este entendimento, este nível de entendimento. Tá? Já naquele período distante do século XX, em 1958, eles já estavam testando num projeto secreto chamado Argus. O Argus de 1958, ele explodiu 5 bombas nucleares, sendo 3 que eram bombas de fissão ou de fusão nuclear, e 2 bombas eram bombas de hidrogênio, já em 1958, tá? Lá na ionosfera. Tá? Em 1962, 4 anos depois, eles expandiram o projeto Argus para o projeto Starfish ou Starcia, estrela do mar ou estrela de peixe. Tá? Esses 2 projetos, que foram a continuação do projeto Argus, 4 anos depois, eles fizeram experiências atômicas na ionosfera, em todos os níveis da nossa ionosfera. Então eles explodiram uma bomba com energia de quiloton na parte mais baixa da ionosfera, uma bomba com energia de megaton, que é maior do que o quiloton, numa zona mais acentuada, mais alta, e mais acima ainda, esse projeto Estrela do Mar, ele explodiu bombas nucleares de ultra megaton.
Então explodiu quiloton, megaton e ultramegaton na nossa ionosfera, causando uma condição irreparável. Os danos na nossa ionosfera, desde o final da década de 50 e 60, são danos irreparáveis que vão demorar milhares de anos para serem, pelo menos para nosso planeta se recuperar desses danos, essas experiências secretas. A União Soviética também, em 1962, realizou experiências na ionosfera com um projeto que era ultra secreto, que os americanos batizaram de Pica-Pau. O Pica-Pau, que era o Estrela do Mar e o Argus, né, dos americanos e da OTAN, né? Nós tínhamos do lado Argus e Estrela do Mar, e peixe da estrela de peixe, do lado ocidental, e do lado da cortina de ferro nós tínhamos o Pica-Pau soviético. Todos eles destruindo a nossa ionosfera com experiências, simplesmente porque eles queriam controlar a ionosfera. E qual era a vantagem de se controlar a ionosfera? Exatamente na nossa zona mais acentuada dessa ionosfera, é que se concentra determinados íons, elétrons livres, que facilitam ou não a comunicação, aquela reflexão da comunicação por ondas de rádio, e de controle de plasma também, no caso, se o HAARP for utilizado como arma de guerra. Mas, na parte mais abaixo da ionosfera, que é aquela zona D, durante o dia, a radiação solar, ela concentra demais, né? Forma um escudo que impede, ela complica demais a dispersão, a reflexão das ondas de rádio. Ou seja, ela complica a comunicação. Por exemplo, se os militares quiserem mandar uma mensagem do espaço para um submarino lá escondido profundamente no oceano, durante o dia seria muito complicado mandar uma mensagem, né, através de rádio ou através de outra tecnologia, porque ela fica condensada demais, ela forma um escudo que atrapalha as comunicações de rádio, atrapalha qualquer tipo de reflexão de ondas, tanto de comunicação, né, de áudio, quanto de comunicação de imagens também. Então, todo esse aparato de explosões foi feito para eles controlar a ionosfera. Durante a noite é mais tranquilo, eles conseguem, né, essa capa, né, de plasma, ela é menos condensada, porque não tem a radiação solar do dia. Então, ela flui melhor, todas as comunicações e todo o fluxo de plasma flui melhor, bem melhor, para eles poderem usufruir, né, das telecomunicações e tudo mais. Bom, mas os militares não podem depender dessa condição, né, de dia impede, de noite não impede. Eles precisavam ter uma ionosfera controlável, né, o suficiente para que eles pudessem fazer livremente as suas comunicações a qualquer momento e utilizar o domínio desse plasma da ionosfera a qualquer momento também. E eles conseguiram fazer isso quando eles criaram a primeira estação HAARP em 1987, em Gacona, no Alasca. E aí foi casualmente, justamente quando eles criaram esta estação, em 1987, foi quando eles conseguiram dominar a ionosfera. Quando eles conseguiram fazer com que aquele plasma, através da estação HAARP, enviasse eletromagnetismo suficiente
para ele controlar o plasma. O plasma ele tem um comportamento diferenciado, né, do líquido, do gasoso e do sólido. Mas quando ele é sincronizado por uma máquina, quando ele é controlado por uma tecnologia, ele controla os elementos sólidos, os elementos gasosos e os elementos líquidos. Tá? Então, fazendo isso, eles podem controlar os 4 elementos. Eles podem fazer com que o sólido, a terra, né, decaia para um terremoto. Eles podem fazer com que o elemento gasoso se transforme num ciclone, num tufão, num furacão. Eles podem fazer com que o elemento líquido se transforme num maremoto, numa tsunami. E até o elemento fogo, eles podem controlar os vulcões e realizar artificialmente estas erupções vulcânicas. Então o HAARP, controlando o plasma através das suas estações de envio de eletromagnetismo, eles controlam o tempo. E já na década de 70, eles começaram a brincar com essa história de controlar o tempo. O pica-pau russo, na década de 70, enviou uma seca para a Califórnia. Aí, os americanos, sabendo disso, enviaram terremotos para a região da União Soviética, a Armênia, por exemplo. Então ficou naquela brincadeira, década de 70, 80, tu me mandar um terremoto, eu te mando uma tsunami, tu me manda um tsunami, eu te mando uma seca, eu te mando isso, te mando aquilo. Ficaram um respondendo ao outro. E enquanto isso, nesse meio tempo, o nosso meio ambiente tenta se reparar, fazendo esforço para se reparar e causando novos problemas climáticos, novos problemas, né, que geram também terremotos, que geram tsunamis, que geram, né, ciclones. Então essa brincadeira custou caro, porque levou a danos irreparáveis na nossa ionosfera e a danos irreparáveis também na nossa geologia planetária, que tenta se recuperar por causa dessa brincadeira. Essa arma HAARP é muito mais poderosa do que qualquer bomba nuclear. Já na década de 70 e 80, as bombas nucleares elas eram praticamente obsoletas perto do poder do HAARP. Então, as coisas são bastante complicadas. E quando eles começam a acionar o HAARP, formam aquelas nuvens que eles chamam de nuvens exóticas. Aquelas nuvens que foram formadas um dia antes lá no terremoto da Turquia, na região de Bursa. Algumas nuvens também que são quando o céu fica meio com nuvens quadradas e repartidas, como se fosse uma pizza quadrada, aquelas nuvens e repartidas também. Mas geralmente aquelas nuvens que são mais aquelas parecidas com as que se formaram lá em Bursa, na região da Turquia. E no outro dia explode o HAARP. Mas aí vão dizer que isso é fake. É claro que vão dizer que isso é fake. Aqueles cientistas que são considerados think tanks, eles imediatamente vão à imprensa, porque eles estão sempre desfilando pela imprensa com tapete vermelho. Eles vão dizer, não, isso é uma nuvem exótica, não sei o que, não sei o que lá, é por isso que se forma, o vento tal, alguma desculpa pseudocientífica, feita por um cientista verdadeiro, mas que tem o crédito da academia. Mas, na verdade, o que acontece é que está se formando o movimento da utilização de uma arma de extinção em massa. E isso não deveria ser escondido. E a guerra que está ocorrendo hoje é isso, a guerra HAARP. A batalha HAARP, ela está sendo utilizada
tanto pelos globalistas quanto pelos chapéus brancos, porque é a única arma, é a arma mais avançada que faz jus a este jogo, né, complicado e perigoso. Porque tanto um lado quanto o outro não vão abrir mão de utilizarem a sua arma mais perigosa. A população fica entre estes dois adversários. Mesmo o adversário que está a favor da humanidade, mesmo o adversário que é pró-humano, ele também é obrigado a utilizar esta arma. E tem as suas consequências também. Um terremoto, como por exemplo, lá perto de Marrakech, agora no Marrocos, já deu ali pelo menos 3.000 mortes. Uma inundação na Líbia agora já deu mais de 10.000 mortes. 11, 12.000 mortes, talvez mais. Então, tudo isso, vão dizer que é fake. Faz de conta que é fake. Faz de conta que é fake. É claro, eu não vou, tá aqui dizendo que tudo que está ocorrendo de terremoto, tudo que está ocorrendo de tsunami, de inundação, é a guerra Harp. Não é a guerra Harp. É o movimento natural da Terra tentando se reorganizar, mas a guerra Harp, ela só existe para aquelas pessoas que já despertaram. Você vai escolher. Você conhece o Harp? Ou você vai permanecer feliz, mas ignorante, achando que a mídia te dá informação real todo dia. Achando que a mídia tem o direito de ter uma agência de checagem para abafar a realidade oculta desse nosso mundo complexo. Bom, nós temos também, além disso tudo, nós temos aquela controvérsia do efeito estufa. Mas aí quando surge o efeito estufa, o efeito estufa, a Terra está esquentando e vai destruir a Terra. Eles estão querendo te culpar por isso. Porque eles estão querendo dizendo que a Terra está aquecendo por causa da combustão do teu carro e por causa do peido de uma vaca lá no campo. Então quer dizer, compara. De um lado nós temos tu ligando o teu carro para ir no supermercado, para ir passar as férias com a família, e uma vaca soltando um pum numa fazenda. Eles estão dizendo que é isso que está acabando com o mundo. E do outro lado nós temos o quê? Nós temos experiências desde o final da década de 50, explodindo a nossa atmosfera, no nível de energia quiloton, megaton e ultramegaton. Pesquise o que é uma energia quiloton, energia megaton e uma energia ultramegaton, que vocês vão ver que é ridículo comparar isso tudo com a bufa de uma vaca. É sério isso? É sério? Bom, nós tiramos uma conclusão com isso. São duas conclusões que nós podemos tirar. A primeira conclusão é que você não é o culpado. Não é o culpado pelo efeito estufa, pela destruição, a destruição do planeta. Você não é o culpado pela destruição do planeta. Quem está explodindo essas bombas, fazendo essas experiências, utilizando estas armas ocultas, é que está destruindo o planeta. E eles ainda tiveram a cara de pau de propor já na década de 80, lá no final da década de 80, justamente quando eles... Bom, agora nós vamos controlar, através do rádio, nós estamos controlando o tempo. Então vamos propor um imposto sobre o carbono. Aí veio o ECO 92 no Brasil, veio o protocolo de Kyoto, tudo
uma palhaçada sem tamanho para desviar a atenção da nocividade verdadeira deles. Essa é a primeira conclusão que a gente tira. Você não é o culpado. A segunda conclusão que a gente tira é olhar na cara dos globalistas e falar: globalistas, iluminatis, elite, superelite, escória da humanidade, liberem as 6.000 patentes de energia livre. Liberem tecnologias que vocês já estão utilizando há mais de 70 anos, que não ferem o meio ambiente. Liberem para a nossa população. O planeta Terra e a civilização de bem que vive nele agradecem. Saudações do seu co-viajor.